Olá, senhores, tudo bem? Hoje abordaremos a Primeira República em Mato Grosso. O objetivo principal dessa aula é compreender as características econômicas e políticas do estado de Mato Grosso durante a Primeira República, ou República Velha, entre 1889 e 1930. Pois bem, senhores, primeiramente abordaremos a instalação da República e suas repercussões em Mato Grosso. A instalação da República se deu com a proclamação ocorrida em 1889. Nesse processo político, que foi liderado pelas oligarquias cafeeiras e pelo Exército Brasileiro, que colocou o Marechal Deodoro da Fonseca na função de presidente do governo provisório, no período em que foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, a Constituição de 1891. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, foi nomeado para Mato Grosso Antônio Maria Coelho como primeiro governador de Mato Grosso. Antônio Maria Coelho, que havia sido um herói da Guerra do Paraguai, liderou a retomada de Corumbá em 13 de junho de 1867. Antônio Maria Coelho teve seu nome referendado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e durante o seu governo foi aprovado o decreto que criou a bandeira do estado de Mato Grosso. Em relação aos aspectos econômicos durante a Primeira República, temos em Mato Grosso o destaque para as casas comerciais, as usinas de açúcar, o extrativismo vegetal com a poaia, a erva mate e também o látex, o extrativismo mineral com a extração diamantífera, além de uma nova fase de incremento da atividade pecuária no estado de Mato Grosso. As casas comerciais eram revendedoras de variados produtos importados, e ao mesmo tempo elas eram estabelecimentos que lidavam com a exportação de matérias-primas ou produtos em seu estado bruto. Essas casas comerciais instalaram-se em cidades portuárias mato-grossenses, tais como Corumbá, Cáceres, ambas no Rio Paraguai, e Cuiabá, às margens do rio de mesmo nome. As casas comerciais funcionavam como postos ou agências bancárias e utilizavam-se da navegação fluvial tanto para exportar quanto para importar seus produtos. Essas casas comerciais chegavam também a arrendar grandes extensões de terras pertencentes ao governo do estado de Mato Grosso, onde dedicavam-se ao extrativismo vegetal, a extração da poaia e do látex, bem como a atividade de criação de gado em terras mato-grossenses. O outro destaque na economia mato-grossense durante a Primeira República, senhores, foram as usinas de açúcar, que em muito se beneficiaram com a liberação da navegação através da Bacia Platina logo após o término da Guerra do Paraguai, o que beneficiou a importação de máquinas e equipamentos responsáveis pela modernização dessa produção. As usinas de açúcar estavam localizadas às margens do rio Cuiabá e do rio Paraguai, em razão da facilidade de transporte e da fertilidade do solo. As usinas de açúcar se constituíram no importante ramo da economia mato-grossense até meados do século XX, por volta da década de 1940, quando no governo de Getúlio Vargas foi criado o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool, que acabou beneficiando apenas a produção das grandes usinas de açúcar localizadas notadamente na região sudeste do Brasil. Em Mato Grosso, as principais usinas de açúcar foram a Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que foi uma importante figura na política mato-grossense do período. Além da Itaici, podemos também mencionar a usina Conceição, a usina São Gonçalo, Maravilha, Aricá, Tamandaré,
São Miguel, dentre outras, todas localizadas no Vale do Rio Cuiabá. E temos ainda a usina Ressaca, às margens do Rio Paraguai, nas imediações da cidade de Cáceres, a princesinha do Paraguai. Essas usinas de açúcar destinavam-se não apenas à fabricação desse produto, o açúcar, mas também de seus subprodutos, como a rapadura, o álcool e a aguardente. A produção visava majoritariamente a demanda interna. Entretanto, o excedente chegava a ser exportado para os outros estados do Brasil e até mesmo para os países latinos. O trabalho nas minas era caracterizado pela utilização de mão de obra livre. Entretanto, senhores, é preciso destacar que essa mão de obra estava sujeita a péssimas condições de trabalho, grande exploração dos trabalhadores com formas análogas ao trabalho escravo. Nessas usinas de açúcar vigorava o sistema de caderneta, no qual o trabalhador era obrigado a consumir produtos no armazém da usina, o que fazia com que o mesmo ficasse com pesadas dívidas em relação aos proprietários desses empreendimentos. Isso caracteriza-se numa forma aviltante de exploração, uma forma análoga ao trabalho escravo. A maioria dos trabalhadores das usinas eram aqueles que executavam trabalhos braçais, e a maioria desses trabalhadores era analfabeta. Isso, evidentemente, acabava dificultando sobremaneira a organização e a resistência do movimento dos trabalhadores. A poaia, conhecida como ipeca ou ipecacuanha, era outro importante produto do extrativismo vegetal em Mato Grosso durante a Primeira República. A poaia, arbusto do qual se retirava uma substância chamada emitina das raízes do referido arbusto, era utilizada na indústria farmacêutica. A poaia ipeca ou ipecacuanha era um arbusto nativo das depressões dos rios Guaporé e do Alto Paraguai, e sua exploração tinha destaque na região de Cáceres, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Vila Bela da Santíssima Trindade e cercanias da chamada Depressão Cuiabana, as regiões na vizinhança de Cuiabá. A poaia era utilizada na exportação para o mercado europeu, onde eram fabricados os remédios a partir dessa substância chamada emitina, remédios utilizados basicamente em males digestivos. O auge da produção da poaia se deu entre 1885 e 1890. Em relação à exploração da poaia, precisamos destacar que ocorria através da utilização de métodos bastante artesanais e de condições deveras adversas. A extração da poaia basicamente se dava no período das chuvas, uma vez que o que interessava dessa planta eram suas raízes. Para facilitar a extração, evidentemente, sua extração era utilizada durante os meses da chuva. Funcionava o sistema de arrendamento de terras públicas. As terras onde se extraía a poaia eram terras devolutas, ou seja, terras pertencentes ao governo do estado de Mato Grosso. E a extração desse produto se dava com a utilização do capital nacional e também do capital estrangeiro. E o transporte, ou seja, o escoamento dessa produção, se dava através da via fluvial, pelo rio Paraguai. A decadência da exploração da poaia ocorreu por volta da década de 1940, em razão da instalação da indústria farmacêutica no Brasil. A poaia contribuiu para o surgimento de um núcleo populacional em terras mato-grossenses. Eu estou me referindo ao município de Barra do Bugres. Pois bem, senhores, um outro produto também muito importante, aliás, o mais importante produto do extrativismo vegetal em Mato Grosso durante a Primeira República foi, sem dúvida, a erva mate, encontrada em bosques nativos
no atual sul do estado de Mato Grosso do Sul, à época sul do então estado uno de Mato Grosso. A erva mate foi um dos mais importantes produtos da economia mato-grossense durante o período da República Velha. A extração da erva mate era monopolizada pela Companhia Mate Laranjeira, fundada no final do século XIX. Posteriormente ocorreu uma fusão com o capital estrangeiro, com a entrada do empresário argentino Francisco Mendes, o que provocou uma mudança na razão social desta poderosa empresa, que passou a se denominar Laranjeira, Mendes e Companhia. A Companhia Mate Laranjeira era a empresa com renda maior do que o próprio estado de Mato Grosso. Para os senhores terem uma vaga ideia do poderio econômico desta importante empresa, os seus rendimentos chegavam a ser 6 vezes maiores do que as rendas do estado de Mato Grosso. Só por aí temos uma ideia do poderio econômico e também político que essa referida empresa usufruiu durante a Primeira República em terras mato-grossenses. O trabalho e a produção da erva mate se dava com a exploração basicamente da mão de obra paraguaia. Os paraguaios, que eram chamados de mineiros, também estavam sujeitos a uma grande exploração, senhores. A extração da erva mate ocorria entre os meses de janeiro a agosto. No restante do ano ocorria a florescência dos ervais nativos. Um outro produto importante do extrativismo vegetal em Mato Grosso foi a borracha, o látex, extraído basicamente a partir do final da Guerra do Paraguai. O látex era colhido em terras mato-grossenses de 2 árvores, a seringueira, Hevea brasiliensis, e a mangabeira, localizadas nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso e Amazônia brasileira. Inicialmente, o látex era explorado nas matas próximas aos rios Guaporé, Sangue, Arinos, Sacre, Telespires, entre outros. O caráter dessa exploração era sazonal, uma vez que a coleta do látex ocorria durante os meses de seca, ou seja, durante a estiagem. Portanto, perceba bem, o trabalhador também tinha um caráter sazonal. O mesmo trabalhador, a mesma mão de obra utilizada na extração da poaia durante os meses das chuvas era deslocado para a extração do látex durante os meses de seca. E a mão de obra predominante na extração da borracha em terras mato-grossenses era constituída de imigrantes nordestinos. Pois bem, senhores, o auge da produção do látex em terras mato-grossenses ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. O escoamento da produção também se dava através da via fluvial pelo Rio Paraguai, exportada pelo porto de Corumbá. E a decadência da produção de látex, não apenas em Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, ocorreu em razão da concorrência com a produção asiática das colônias inglesas. Os ingleses acabaram levando mudas da seringueira e as plantaram em suas colônias localizadas no continente asiático, o que promoveu uma concorrência com a produção brasileira, que se utilizava basicamente de métodos bastante rudimentares, o que levou à decadência da produção. A pecuária foi outro importante ramo da economia mato-grossense durante os primeiros anos da República. Mas sobre a pecuária, é preciso destacar que tivemos 2 fases importantes, 2 fases com características bastante distintas. A primeira fase ocorreu no início da colonização das terras mato-grossenses, onde a pecuária se constituía numa atividade paralela e complementar à mineração, tendo como localidades básicas de criação de gado a região de Serra Acima, Chapada, Rio Abaixo, Santo Antônio de Levergé, Pantanal, a região dos municípios de Cáceres e Poconé. A pecuária
se utilizou basicamente de mão de obra livre. A segunda fase da pecuária em terras mato-grossenses ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, favorecida pela reabertura da navegação fluvial através da Bacia Platina, o que, por sua vez, promoveu a exportação de derivados bovinos e a instalação de fazendas charqueadas na região do Pantanal, isso a partir de 1880, onde nós tivemos o desenvolvimento da chamada indústria do charque, destaque para a fazenda Descalvados na região do município de Cáceres. Aliás, a importância das charqueadas na economia perdurou até a década de 1920. A instalação da Ferrovia Noroeste do Brasil dinamizou ainda mais a pecuária em Mato Grosso e contribuiu para que o gado bovino mato-grossense pudesse ser exportado em pé em direção a São Paulo. A chegada nos trilhos da Ferrovia Noroeste do Brasil, o trem do Pantanal, contribuiu também para a decadência da cidade de Corumbá e a ascensão da cidade de Campo Grande, no sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Também no início do século XX, senhores, ocorreu a fase da industrialização da pecuária, com participação direta do capital estrangeiro, investimento criatório e na industrialização dos subprodutos bovinos. Temos, portanto, nesta fase, o estabelecimento da indústria do charque em terras mato-grossenses. Essa indústria que chegou até mesmo a abastecer as tropas beligerantes durante o contexto da Primeira Guerra Mundial. E contribuiu também para o surgimento dos chamados saladeiros em variados municípios mato-grossenses. Um outro importante setor da economia mato-grossense no início do século XX foi a exploração diamantífera, que já havia conhecido uma fase de extração ainda durante o século XIX, onde ocorreu o primeiro ciclo do diamante, lá no início do século XIX, que promoveu uma nova fase de desenvolvimento e de expansão populacional em terras mato-grossenses, o que contribuiu para a formação de novos núcleos populacionais na área de influência do atual município de Diamantino. Também contribuiu para a expansão da ocupação do norte do território mato-grossense e o estabelecimento de relações comerciais com a então província do Pará, principalmente com as cidades de Belém e Santarém, através das rotas fluviais dos rios amazônicos. Já o segundo ciclo de extração do diamante em Mato Grosso ocorreu na primeira metade do século XX, com a descoberta às margens dos rios Garças e Caçununga de importantes jazidas diamantíferas no leste mato-grossense. Isso promoveu o retorno também às antigas minas da região do Alto Paraguai e o surgimento de importantes cidades como Guiratinga, Poxoréu, Torixoréu, por exemplo. Entre as principais consequências da produção, da extração do diamante em terras mato-grossenses, nós tivemos a atração de um grande contingente de imigrantes, principalmente imigrantes provenientes da região nordeste do Brasil. Este fato acabou contribuindo para o surgimento de alguns núcleos populacionais, tais como Guiratinga, Poxoréu, Dom Aquino, Itiquira, Barra do Garças, Ponte Branca, Tesouro, Alto Paraguai, Pontal do Araguaia, Alto Araguaia e a aprazível Torixoréu. Pois bem, senhores, agora vamos conversar um pouco sobre as características políticas mato-grossenses durante a Primeira República, onde nós tivemos o desenvolvimento do fenômeno político do coronelismo, que era a influência dos grandes proprietários de terra e também dos grandes comerciantes na política regional. Tivemos nessa época violentas disputas políticas envolvendo as principais oligarquias mato-grossenses. São intensas lutas armadas entre as oligarquias do norte e do sul. As oligarquias do norte, composta por usineiros e comerciantes, além de proprietários de terra, e as oligarquias do sul, compostas majoritariamente pelos comerciantes
localizados principalmente em Corumbá, pecuaristas da região do Pantanal e os proprietários da Companhia Mate Laranjeira. Essas duas oligarquias disputavam o poder político em terras mato-grossenses durante a Primeira República. A oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, e a oligarquia do Sul, sediada primeiramente em Corumbá e posteriormente em Campo Grande. Temos nessa época o predomínio da prática de violência política. Os conflitos coronelistas eram constantes. Temos uma intensificação muito grande da violência, tanto através do coronelismo como através do banditismo, que se manifestava principalmente na região do Pantanal mato-grossense, com os constantes roubos a fazendas de gado. Portanto, segundo alguns historiadores, durante a Primeira República, Mato Grosso passou a ser conhecido como um espaço onde vigorava a violência, onde imperava a lei do artigo 44, ou seja, a lei do calibre 44, as disputas políticas sendo resolvidas a bala. Dentre as características políticas da República Velha em Mato Grosso, também devemos mencionar o caráter personalista dos chefes políticos, os grandes caciques políticos mato-grossenses dessa época, Generoso Ponce, Antônio Paes de Barros, Peixoto de Azevedo, o senador Azevedo, dentre outras importantes personalidades da vida política mato-grossense durante a Primeira República. Nessa época, vale destacar que os partidos políticos, embora existentes, possuíam pouca expressão. O que imperava realmente era o personalismo dos chefes políticos. Nessa época, nós temos a formação dos chamados batalhões patrióticos sob o comando dos coronéis e intensas lutas coronelísticas, muitas vezes financiadas pela máquina estatal, para predominar aquele grupo político que dominava o cenário em terras mato-grossenses. Temos o domínio exercido pelos coronéis e a ação de bandos e bandidos como uma característica marcante da política mato-grossense nessa época. Vale destacar também que é durante a República Velha que ocorrem as primeiras manifestações separatistas no sul do estado de Mato Grosso. E dentre os principais movimentos políticos ocorridos na República Velha em terras mato-grossenses, podemos mencionar a Revolução de 1892, ocorrida no contexto do governo do presidente Floriano Peixoto, que começou no sul de Mato Grosso e tinha inclusive um caráter separatista, visando fundar a chamada República Transatlântica, o que acabou não obtendo êxito. Um outro evento importante, um movimento político relevante durante a República Velha em terras mato-grossenses, é o massacre da Baía do Garcês, ocorrido em 1901, além da revolta de 1906, que acabou culminando com o assassinato do governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, o vulgo Totó Paes, assassinado pelos elementos da coligação. A coligação era a força oposicionista ao governo de Antônio Paes de Barros, a força liderada pelos importantes chefes políticos mato-grossenses, Generoso Ponce e também os irmãos Murtinho. Um outro importante evento da política mato-grossense foi a Caetanada, no contexto do governo de Caetano de Albuquerque. A Caetanada fora resolvida com várias intervenções federais no governo de Mato Grosso e a nomeação do bispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia, para colocar fim definitivamente a essa contenda política em terras mato-grossenses. Ainda temos o conflito entre José Morbeck e Manuel Balbino de Carvalho, o conflito célebre Morbeck contra Carvalhinho, que ocorreu na região leste de Mato Grosso, na região do Araguaia, região de extração de diamante, durante a década de 20, essa disputa política entre esses importantes chefes políticos e proprietários de garimpos de extração diamantífera no estado de Mato Grosso. Pois bem, senhores, essas são algumas das principais características da política e da economia mato-grossense durante a chamada Primeira República,
período histórico compreendido entre 1889, com o advento da proclamação da República, e 1930, quando ocorre a dita Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Por enquanto é só, um grande abraço a todos e até a próxima!